O jurista Ives Gandra Martins, em pronunciamento pelas redes sociais, explicou por que vem se recusando a dar entrevistas para veículos de imprensa internacionais sobre a situação política do Brasil. Ele disse: "Eu me nego a falar sobre a crise institucional brasileira no exterior. Apesar da imagem dos poderes estar tisnada, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, prefiro debater nossa crise no Brasil do que levá-la para universidades e órgãos de comunicação no exterior que poderiam explorar negativamente a realidade brasileira." O jurista lembrou que a Operação Lava Jato revelou gigantescos esquemas de corrupção que foram admitidos e confessados, mas que depois os processos foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal de forma abertamente seletiva. Ele apontou: "Eles confessaram que houve corrupção. Foi preso o presidente Collor por corrupção. Já do núcleo do governo federal, os amigos do governo federal, os seus processos foram anulados em Curitiba após confissões e, pelo Supremo confirmada a anulação, hoje estão soltos. Mas o presidente Collor, por corrupção, foi preso por determinação do Supremo Tribunal Federal." Ives Gandra Martins relatou que é procurado por veículos internacionais para dar entrevistas sobre a supressão da liberdade de expressão no Brasil, a interferência do judiciário nos outros poderes e a corrupção generalizada e impune, e disse: "Eu tenho me negado por uma razão muito simples. A imagem do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, seja do poder judiciário, que eles estão se transformando em poder político, seja do poder executivo, que efetivamente é o poder mais preocupado em perseguir adversários do que em administrar o país, não é boa. E não sou eu que estou dizendo. Basta ler os jornais brasileiros sobre a opinião no estrangeiro de jornais da imprensa, como Economist, New York Times e outros, sobre a realidade brasileira. Eu me nego por uma razão muito simples. Não me cabe, professor aqui no Brasil, falar mal do meu país lá fora." O jurista afirmou: "Eu posso aqui discutir e debater, dialogar democraticamente buscando mudar essa orientação. É o que eu tenho batido no meu Instagram, procurado mostrar que, efetivamente, nós temos que ter liberdade de expressão, os poderes têm que ser harmônicos e independentes, nós temos que ter a pacificação nacional, nós não podemos nos alimentar do ódio, o poder judiciário tem que ser um poder técnico e não político, o poder executivo tem que compreender que tem que administrar as contas públicas e não gastar o que não tem, o poder legislativo tem que ter a coragem de tomar posições em defesa do povo, que é o principal poder onde toda a nação é representada. Isso eu queria discutir aqui, mas me nego a discutir lá fora." Ives Gandra Martins apontou que, caso apresente suas posições, isso fortaleceria essa sensação de que as coisas não vão bem no Brasil. Ele disse: "Mas no Brasil eu critico, e é por essa razão que eu volto a colocar que essa luta por pacificação é fundamental." O jurista elogiou o voto do ministro Luiz Fux no caso da cabeleireira Débora Rodrigues, apontando que o ministro teria reconhecido a realidade do 8 de janeiro. Foi uma baderna, mas nunca poderia ser um golpe de Estado com estilingues. O jurista acrescentou: "É até ridículo dizer no exterior que houve um golpe de Estado, uma multidão com estilingues para derrubar um governo eleito pelo povo, tendo forças armadas de 367 mil pessoas." Ives Gandra Martins fez um apelo por pacificação. "Neste momento de crise, se nós tivéssemos a pacificação, tenho a impressão de que nós caminharíamos melhor, não só para equacionar os nossos problemas, mas tornar o Brasil realmente, de novo, um país voltando a se desenvolver." Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras.
O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Na Operação Lava Jato, houve inúmeras confissões de corruptores que prometeram devolver dinheiro de corrupção ao Tesouro Nacional em delações premiadas. Anulados os processos por incompetência de foro, não podiam ser julgados. E com as alegações de que a delação premiada foi obtida sob pressão, as confissões dos corruptores que devolveram dinheiro de corrupção foram anuladas do próprio presidente da República atual, e os processos, como não andaram, ocorreu aquilo que
os senhores sabem, grande parte deles encerrados por prescrição, porque a anulação dos processos tiveram que ser recomeçados em outro foro, em outras varas da Justiça Federal. Eles confessaram que houve corrupção. Foi preso o presidente Collor por corrupção, lá do núcleo do governo federal. Os amigos do governo federal, os seus processos que foram anulados em Curitiba após confissões e pelo Supremo confirmadas a anulação, hoje estão soltos, frequentando inclusive foros onde estão autoridades dos 3 poderes, no Brasil e no exterior. Mas o presidente Collor, por corrupção, foi preso por determinação do Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente Lula trouxe, com dinheiro dos contribuintes no avião da FAB, alguém que foi condenada por corrupção no Peru, a mulher do ex-presidente da República. Então, quando eu me nego a dar palestras em países do exterior, quando me perguntam sobre o Supremo, porque há um cerceamento de liberdade de expressão no Brasil, se não há uma interferência política dos poderes judiciários nos outros poderes, se os outros poderes estão agindo bem, se nós estamos, enfim, estando concordes com a corrupção, eu tenho me negado. Eu tenho me negado por uma razão muito simples. A imagem que hoje nós temos daqueles professores que eu conheço, com quem muitas vezes falo, quando ou passam no Brasil, ou enfim, temos uma outra ligação ou contato, é de que a imagem do Brasil na Europa, nos Estados Unidos, seja do Poder Judiciário, em que estão limitando e se transformando no poder político, seja do Poder Executivo, da impressão de que efetivamente é um poder mais preocupado em perseguir os adversários do que em administrar o país, não é boa. E não sou eu que estou dizendo, basta ler os jornais brasileiros sobre a opinião no estrangeiro, de jornais da imprensa, de Economist, New York Times e outros, sobre a realidade brasileira. E eu me nego por uma razão muito simples. Não cabe a mim, professor aqui no Brasil, falar mal do meu país lá fora. Eu posso aqui discutir e debater, dialogar democraticamente, buscando mudar essa orientação. É o que eu tenho batido no meu Instagram, procurado no meu Instagram mostrar que efetivamente nós temos que ter liberdade de expressão, os poderes têm que ser harmônicos, independentes, nós temos que ter a pacificação nacional, nós não podemos nos alimentar do ódio. O poder judiciário tem que ser um poder técnico, não pode ser um poder político. O poder executivo tem que compreender que tem que administrar as contas públicas e não gastar o que não tem. O poder legislativo tem que ter a coragem de tomar posições em defesa do povo, que é o principal poder, onde toda a nação é representada. Isso eu tenho discutido aqui. Mas me nego a discutir fora, só não o fazendo em relação a Portugal, onde também sou cidadão português, catedrático da Universidade do Minho, porque lá, enfim, eu também sou professor universitário e tendo recebido a Casa da Lorde Braga da Universidade do Minho em 2009, que se situa na cidade de Braga, é uma universidade pública de Portugal, o que me honra muito, até porque meu pai nasceu em Braga. Eu sou bracarense, como eu dizia, filho de um filho do Minho, quando fiz a primeira grande conferência em Portugal, em 1964, no Castelo de Guimarães, onde começou a independência de Portugal, a Batalha de São Mamede.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu me nego a falar no exterior, para que aquela opinião que é negativa, e sei que eles vão perguntar sobre essa relação entre os poderes, eu não poderia, com as minhas posições de correntes diferentes doutrinárias daquelas que estão sendo seguidas, principalmente pelos ilustres ministros do Supremo, e que sei que iriam fortalecer nas entrevistas possíveis que estavam pedindo e que eu não aceitei, essa sensação de que as coisas não vão bem no Brasil. Mas no Brasil eu critico. E é por essa razão que eu voto a colocar que essa luta por pacificação é fundamental. O voto de Fux que eu comentei ontem é um voto importante, que mostra a realidade do que foi o 8 de janeiro. Uma balela, mas nunca poderia ser um golpe de Estado, o estilingue. É até ridículo dizer no exterior que se houve um golpe de Estado, uma multidão com estilingues para derrubar um governo eleito pelo povo, que tem forças armadas de 367 mil pessoas, e que todos os comandantes, sem exceção, nenhum deles, e todos aqueles que tinham um controle de tropa, saíram à rua um momento sequer para contestar a eleição do presidente Lula. Enfim, são mais umas considerações que trago abordando um tema que a exaustão tenho colocado no meu Instagram, que eu entendo efetivamente que se nós, num momento de crise econômica no mundo, principalmente crise econômica no Brasil, e crise entre poderes, com destituição de ministros por corrupção, com corrupção na INSS, com corruptos sendo trazidos em aviões da FAB para ser cuidados no Brasil por uma questão humanitária porque tem câncer, mas todas as pessoas que estão na fila do SUS, brasileiros, não peruanos, com câncer, esperando uma vaga para serem operados. Neste momento de crise, se nós tivéssemos a pacificação, tenho a impressão que nós caminharíamos melhor. Não só para equacionar os nossos problemas, mas tornar o Brasil um país realmente, de novo, voltando a se desenvolver.